Na rica região do Ribatejo, no centro de Portugal, Tomar é dominada pelo seu castelo do século XII e pelo Convento de Cristo, um dos locais religiosos mais espetaculares do país. Tomar está envolta em mitos e lendas templárias. Sede da misteriosa Ordem dos Templários e, mais tarde, da Ordem de Cristo em Portugal, o convento, com as suas 2 igrejas e inúmeros claustros, é fascinante. Às margens do rio Nabão, é um prazer explorar esta pequena cidade pitoresca. O centro da cidade, repleto de ruas estreitas repletas de restaurantes familiares, cafés aconchegantes e lojas de estilo caseiro, exala uma atmosfera deliciosamente doméstica, uma qualidade que não perde para os visitantes que apreciam o caráter humilde e prático. A Rua Serpa Pinto, a principal rua comercial, dá acesso à Praça da República e proporciona aos espectadores uma vista gloriosa da sempre presente fortaleza. Mas a praça principal de Tomar é também o centro de grande festa quando, de 4 em 4 anos, os citadinos participam na efervescente Festa dos Tabuleiros, uma grande atração turística do calendário festivo de Portugal. Mais longe, um lago oferece oportunidades para banhos de sol e esportes aquáticos, enquanto outro castelo, conhecido por sua beleza escarpada, atrai turistas em Almourol. E sim, os templários a construíram. Vamos agora mesmo conhecer esse lugar incrível. E não esqueça de se inscrever e deixar o like. Nessas imagens, a curta distância da cidade encontra-se um excelente exemplo da engenharia civil do século XVII, o Aqueduto dos Pegões. A construção desta maravilha arquitetônica começou em 1593, durante o reinado de Filipe I, e foi concluída em 1614. Projetado pelo italiano Filippo Terzi, que não viveu para ver sua inauguração, o aqueduto foi construído para abastecer com água fresca os monges abrigados no Convento de Cristo. A impressionante estrutura apresenta 180 arcos sobre 16 arcos ogivais apoiados em pilares. É melhor visualizado a noroeste de Tomar, perto de Pegões, à saída da estrada N113 de Leiria. A 13 quilômetros a sudeste de Tomar, esta enorme albufeira proporciona muita diversão para as pessoas com disposição ao ar livre e paixão pelos desportos náuticos. Entre as margens ondulantes de florestas de pinheiros e eucaliptos, o lago cintilante de água doce é um imã para esquiadores aquáticos e canoístas, passeios de barco e pesca também são passatempos favoritos. O equipamento pode ser alugado em várias lojas de aluguel espalhadas ao longo da beira da água, e as instalações para iates geralmente estão disponíveis nos hotéis à beira do lago que atraem visitantes que procuram um destino de férias tranquilo e isolado. A maioria dos restaurantes do hotel está aberta a todos. Numerosas pequenas ilhas salpicam o lago e são locais ideais para piqueniques, alguns até têm pequenas praias de areia. Estes podem ser alcançados por conta própria ou por barco de cruzeiro. Margeando o lago há trilhas naturais que serpenteiam por vilarejos isolados. O grande destaque de Tomar é o magnífico Convento de Cristo, inscrito na lista do Patrimônio Mundial da Unesco. Fundada no século XII pelo grão-mestre dos Templários, esta extraordinária igreja com os seus graciosos claustros e impressionante castelo é um dos mais deslumbrantes e extensos locais religiosos de Portugal. Os poderosos e enigmáticos cavaleiros monges foram recompensados pela sua ferocidade no campo de batalha com um castelo, construído em 1160 dentro de fortes muralhas no topo de uma colina arborizada perto do rio Nabão. Logo depois, surgiu uma igreja, a Charola. Às vezes chamado de rotunda, uma referência à sua aparência de tambor, este é o Oratório dos Templários, um santuário sagrado que envolve um octógono dourado de beleza deslumbrante. O Papa Clemente V suprimiu a Ordem dos Cavaleiros Templários em 1314, mas em Portugal, um astuto Dom Dinis transformou-a na Ordem de Cristo, facilitando assim a construção do que viria a ser o Convento de Cristo. Uma segunda igreja foi consagrada no início do século XVI, e a sua elaborada janela capitular, emoldurada por uma rapsódia de cantaria de filigrana curvilínea, é um dos exemplos mais reconhecidos da arquitetura manuelina no país. E antes que eu esqueça, já peço para se inscrever e deixar o like para fortalecer o nosso canal. É considerada uma das mais espetaculares e extravagantes de todas as festas de Portugal.
Realizado de 4 em 4 anos em Tomar, o evento tem origem no ritual pagão e é uma tradição secular. É comemorado durante um período de uma semana em julho, quando a cidade é enfeitada com serpentinas coloridas, bandeirinhas e flores de papel. Uma atmosfera de festa permeia as ruas estreitas, onde os restaurantes servem pratos tradicionais especialmente preparados e danças folclóricas alegres na rua. O destaque, no entanto, é o surpreendente desfile no centro da cidade, quando centenas de mulheres, as donzelas, ou vestidas com saias brancas até os tornozelos de algodão e faixas escarlates percorrem as ruas equilibrando altas bandejas de pão e flores em suas cabeças. Acompanhadas pelas suas acompanhantes, as senhoras, imagem de repouso equilibrado e determinação tranquila, vão lentamente em direção à Praça da República e à igreja, onde podem finalmente largar os seus elaborados e pesados cocares num ato simbólico de doação e partilha. É isso aí, pessoal, e não esqueçam de se inscrever e deixar o like. O Castelo de Almourou, esta fortaleza mágica, situada de forma espetacular numa ilha no Rio Tejo, perto da cidade de Constância, é um dos monumentos históricos mais pitorescos da região. Construída por Gualdim Paz, o fundador de Tomar, em 1171 sobre fundações romanas existentes, a antiga Almourou, cujas muralhas e torre de homenagem se refletem na água espelhada, está impregnada de mitos e lendas. Alguns acreditam que a fortaleza é assombrada pelo fantasma de uma princesa que anseia pelo amor de seu escravo mouro. Uma coisa é certa, ao longo dos séculos, o castelo, protegido por muralhas atarracadas e 9 torres proibidas, nunca cedeu às forças invasoras. Obrigado por assistir, e não esqueça de se inscrever para fortalecer o nosso canal, e aproveite também para deixar o gostei, compartilhar e comentar. Até o próximo vídeo.